Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Efésios capítulo 2, versículo... Perdão, é a igreja de Éfeso, eu vou falar, por isso que eu falei Efésios, mas é Apocalipse capítulo 2, versículo 1, a Escritura Sagrada diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda em meio aos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, pois aprova os que dizem serem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isso, que você abandonou o primeiro amor. Lembra onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava desde o princípio. Se não se arrepender, virei a ti e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa ao seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus é lindo e a Escritura também e nos revela o quanto Ele é. O que eu quero compartilhar com você é de volta às primeiras obras, de volta ao primeiro amor. A igreja fala muito sobre esse tema e talvez eu possa acrescentar alguma coisa nova para você hoje e eu creio que vai ser uma palavra que vai nos conduzir a um lugar onde Deus nos quer nessa manhã. Nós temos uma sociedade chamada pelos sociólogos pós-modernidade ou hipermodernidade, ou modernidade líquida, onde as coisas estão acontecendo de forma muito rápida, onde nós não temos percebido mais a velocidade das coisas e a gente está chegando no final do ano e você não viu, eu não vi, eu não sei você, não deu nem para anotar a placa do ano de 2018, ele passou tão rápido que ele já acabou e a gente não sabe. O que resta muitas vezes é o cansaço, a gente trabalhou muito, a gente correu atrás dos mesmos objetivos, mas vai findando o ano, a gente não sabe muitas vezes o que nós vivenciamos durante esse turbilhão de informações. Essa sensação que Daniel falou, que nos últimos dias a velocidade da ciência ia se aumentar, o tempo ia parecer mais curto, todo mundo queria talvez um dia com 30 horas para fazer tudo o que precisa fazer, mas esse é o sentimento que nós temos nessa geração, com o avanço tecnológico e a correria do dia a dia. Então, simplesmente com esse avanço todo, parece que falta tempo para estar com Deus. Consegue entender o que eu estou falando? Parece que nós sempre estamos no déficit, parece que nós sempre estamos falando assim, eu poderia estar mais próximo, eu poderia estar mais conectado, alguém está comigo no que eu estou falando? Eu poderia, parece que está mais íntimo, sabe, eu sei o que tenho que fazer, mas muitas vezes não faço o que tenho que fazer e isso gera uma culpa muito grande no meu coração, porque eu conheço a verdade, eu sei disso e eu me esforço para buscar a Deus, mas parece que isso nunca é suficiente, parece que o sentimento de estar no déficit, por saber, né, nós somos a geração do já sei. Ontem eu estava falando para os jovens lá na Missão Batista, do pastor Abílio, estava falando para os jovens que nós somos a geração do já sei. Meu filho tem 7 anos, ele acorda, eu falo, Caleb, vai arrumar a cama. Ele fala, já sei, pai, que eu tenho que arrumar a cama. Aí passa meia hora, ele continua brincando com os brinquedos dele, ele não arrumou a cama. Ele fala, já sei, pai, já sei que eu tenho que arrumar. Aí tem uma hora que ele fala, pai, o seu filho tem 7 anos. Eu falei, nossa, que vasta experiência de vida, eu já sei que eu tenho que arrumar a cama. Eu falei, tudo bem, querido, mas o seu saber não produziu em você o fazer, o efetuar. Mas eu sei que meu filho tem 7 anos, ele não tem maturidade para algumas coisas e por isso precisa de alguém para sempre reforçar o que ele tem que fazer. Mas nós que não temos mais 7 anos de idade, alguns há bastante tempo, outros há menos tempo, como eu, mas nós não precisamos que as pessoas falem as mesmas coisas para a gente toda hora. Se você precisa que alguém diga, esteja toda hora perto de você dizendo o que você tem que fazer, você não amadureceu nessa área, você precisa de alguém sempre para te empurrar. Mas Jesus está querendo nos mostrar aqui com a Escritura que nós precisamos voltar a algumas obras. Ele está trazendo a igreja de Éfeso, eu acredito que as 7 igrejas, elas não são somente uma carta para aquela época, mas é uma resposta contemporânea para curar a igreja de hoje, para ser uma resposta para chacoalhar, para despertar, para trazer um despertamento espiritual no cotidiano que estamos vivendo, porque quando a gente fala de Éfeso, a capital ou a central, a cidade
cidade central da movimentação do Império Romano, era também a capital central do comércio, era também muito conhecido pelo seu teatro, por tudo aquilo que acontecia, né, toda a movimentação que acontecia ali em Éfeso. Era também conhecido pelo templo da deusa Diana, ou Ártemis, que na cultura grega era a deusa do amor, era a deusa que estava ali através dos seus ritos de sacrifício, fazendo orgias sexuais. O prestar do culto era só orgias sexuais, e era muito forte. A deusa Diana era muito forte, valorizava o prazer humano. Então era uma cultura que estava muito arraigada com a idolatria. Mas quando o apóstolo Paulo, fundando a igreja de Éfeso, escreve a igreja de Éfeso, a epístola de Éfeso, né, é muito forte, fala sobre família, fala sobre ser cheio do Espírito, fala sobre a armadura de Deus, fala sobre a batalha espiritual, orienta acerca de várias coisas, fala acerca do você aprendeu a verdade, agora mas pratique a verdade em amor também, não só viva a verdade como lei rígida que é difícil de carregar. E aí nós entendemos que o cristianismo não é só uma lista de pode ou não pode, o cristianismo não é só uma lista de pode ou não pode. Eu tenho falado e ensinado que aonde as regras são muito fortes é porque o relacionamento é muito fraco. Então eu acredito que onde nós precisamos impor muitas regras para viver, e se nós estamos olhando para o cristianismo como uma lista de regras muito pesada de se carregar, nós estamos servindo a Jesus na plataforma errada, na plataforma da religião, na plataforma da lei. E Jesus, ele fala que ele não veio descumprir a lei, mas veio trazer o cumprimento dela. Então em Jesus, ao elevar o nível da lei para a graça, para viver na graça, ele potencializou a nossa capacidade de se relacionar com ele, porque na graça as pessoas acham que é mais fácil viver na graça do que viver na lei, mas muito pelo contrário, é muito mais difícil viver na graça do que na lei. Porque só um exemplo básico aqui, eu não quero pregar sobre isso, eu estou introduzindo para você, mas só um exemplo básico, na graça, na lei, se você fosse pego em adultério, você era apedrejado, mas na graça, Jesus eleva o nível. Em Mateus 5, 28, se um homem não cometer adultério físico, mas cometer adultério emocional, o adultério em pensamento, ele já cometeu adultério com uma mulher, então ele eleva o nível, ele tira a lei, as tábuas de pedra escritas por Moisés, e ele coloca em nós as tábuas e as leis escritas no nosso coração. Então ele elevou o nível do relacionamento. Então não podemos entender que é mais fácil viver na lei do que na graça do que na lei. Então nós temos esse entendimento, mas ele está falando da igreja de Éfeso, e quando ele escreve para essa igreja, quando ele escreve para Éfeso, com esse contexto todo, a igreja cresce muito, e se torna uma igreja forte, mesmo diante dessa cultura toda. E agora no final, no momento final, talvez a gente entende que começou a caminhada bem com Cristo, talvez a gente começou o relacionamento indo bem com Cristo, mas no final, ou talvez no meio da nossa caminhada, nós já não temos mais o mesmo vigor ou a mesma intensidade no amor no qual estamos vivendo. E é sobre isso que o apóstolo João, exilado para a ilha de Patmos, ao chamar pelo imperador romano, né, Domiciano, de louco ou bruxo, porque só era exilado para uma ilha aquele que a justiça não poderia conter, porque ele foi penalizado de várias formas, mas isso não o parou. Ele foi castigado de várias formas, mas isso não parou, porque o amor que ele tinha por Jesus no coração era mais forte que as circunstâncias externas. E aí, ao exilado na ilha de Patmos, ao achar que era a última chance para a vida dele, ao achar que tinha feito uma grande coisa para penalizar e acabar com a vida dele, o imperador romano tinha contribuído para a melhor e para a maior revelação bíblica dos últimos tempos, que iria ser uma pauta para direcionar a igreja nesses últimos dias. Então, quando todas as portas da terra se fecharam para João, ele escreve em Apocalipse capítulo 4, todas as portas do céu, da terra foram fechadas, mas eu vi uma porta no céu aberta e uma voz dizendo: sobe, porque eu vou te revelar as coisas que vão acontecer. Talvez você está vivendo e as portas da terra se fecharam, então é só uma oportunidade para te empurrar para Deus, para você ver a porta do céu aberta e desenvolver um relacionamento com Ele, e desenvolver mais proximidade com Ele, porque querendo ou não, tem crente, não aqui, pastor, em Brookfield, mas tem crente que só busca a Deus quando está na prova. Mas você não é essa pessoa. Você pode falar com a pessoa que está do seu lado: você não é assim, você é uma bênção. Fala com ele: você não é assim, você é uma bênção. Fala com ele. E a igreja de Éfeso, ele fala assim: eu escrevo essas palavras, e ele sempre se revela na sua identidade: eu sou aquele que é, e ele está falando. E é interessante que todas
nas cartas, ele está trazendo uma exortação, mas ele está trazendo um conselho, ele está trazendo um acerto, um caminho para se ajustar, mas ele também está trazendo uma chamada de atenção. Ele fala, poucas vezes ele usou isso, ele usou lá em Mateus capítulo 11, versículo 15, se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, tipo, se ele está falando assim, o que eu estou falando é importante, essa pausa no que eu estou falando aqui agora é muito mais importante. É muito mais importante. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, não adianta a gente simplesmente vir à igreja e não ouvir o que Deus está falando conosco. E sabe, essa palavra ouvir, no Antigo Testamento, é muito ligada ao ouvir e obedecer, que é o Shema, é ouvir e obedecer. Ele não está ligado ao ouvir se você não está se comprometendo com essa verdade para querer obedecer. Então, quando o João está escrevendo, ele está falando, você não só vai ouvir, mas você vai ter que se comprometer com ela, para que eu possa transformar, para que Jesus possa operar a mudança na sua vida. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Vocês estão muito quietinhos, vocês estão entendendo, amém? Glória a Deus. E aí ele começa a falar, eu conheço as suas obras. Olha as características dessa igreja, gente. É importante a gente entender que ele não está escrevendo para quem não tem uma experiência com Cristo, ele está escrevendo para quem tem uma experiência com Cristo. Eu conheço as suas obras, ou seja, eu sei do que você está construindo, eu sei daquilo que você está fazendo, eu conheço o fruto das suas mãos, ou seja, o resultado do seu trabalho. As obras não falam somente daquilo que a gente operou, mas daquilo que foi construído a partir de nós. Ou seja, eu tenho uma vida com Cristo e o que eu construí nessa caminhada, o que eu fiz nessa caminhada. Então ele está falando das obras, então eu conheço as suas obras. Olha o que ele está falando depois. Eu sei que o seu trabalho é árduo. Você trabalha arduamente, ou seja, você já deve ter trabalhado, ou não existe nada pior do que trabalhar com alguém que faz corpo mole. Não é isso? Não existe nada, você está trabalhando e você está empolgado para terminar o trabalho, mas a pessoa está ali, quando você carregou deu 3 viagens, a pessoa deu uma, e está remando, está arrastando o chinelo, está devagar, né? E está assim, Jesus da glória, né? E você tá querendo ali matar a pessoa, né? Não, o crente não pode fazer isso. Não. Mas aí você... Legítima defesa? Olha, a irmã já até montou o álibi para se defender diante da corte quando ela matar alguém. Olha, irmã, em nome de Jesus. Mas, então, olha só. Então, não há nada pior do que isso. Mas olha a qualidade que Jesus dá para essa igreja. Vocês trabalham arduamente. Vocês estão empenhados, vocês estão focados no trabalho que vocês estão desempenhando. Então, vocês estão fazendo isso muito bem. Vocês estão firme e constante. Vocês estão nesse lugar. Isso é uma coisa boa? Só coisa boa, amém? Glória a Deus. Então, e aí ele continua. E eu sei da sua perseverança. Perseverança é a habilidade e a capacidade de não desistir. Perseverança é a capacidade de permanecer independente das circunstâncias. Eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu vou perseverar nele. Então, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou deixar para trás, né? Mas olha as características dessa igreja. Uma igreja aparentemente perfeita, aparentemente sensacional. Aparentemente, uma igreja que está fazendo a obra de Deus e está servindo com muito vigor e muita intensidade. Olha outra coisa. Eu sei que você não pode tolerar os homens maus. Ou seja, uma igreja que põe em prática os princípios morais do reino de Deus. Elas não toleram, elas não suportam no meio delas a maldade. Uma igreja que está cooperando com a bondade do reino de Deus. Nós cantamos aqui, tu és bom. Então, ela está buscando praticar atos de bondade, reprovando atos daqueles que são maus. Ou seja, então ela está selecionando, ela está cumprindo, praticando justiça de Deus, né, naquilo que tem que praticar em atos de bondade. Igreja boa ou igreja ruim? Igreja boa. Olha que igreja boa, maravilhosa. E aí olha outra coisa, então não só trabalha bem, não só trabalha, não tem obras, não só permanece firme com perseverança, mas ela também põe à prova os homens maus, ou seja, ela põe à prova os homens maus, ou seja, ela traz para perto, ela confronta. Ô Vitor, você está praticando maldade, cara, vem cá, não é assim que funciona, nós não toleramos isso aqui, na nossa cultura, nós não aceitamos isso aqui, então Vitor, por favor, vem cá que nós vamos, então é uma moral, né, ok? Uma atitude moral, e ela continua falando, e vocês dizem, vocês colocaram à prova os que dizem ser apóstolos não são, e descobriram que eram impostores. Olha só, outra coisa importante, ela não só tem uma prática moral, mas ela tem uma prática doutrinária.
Ou seja, nós sabemos o que é verdade e nós não temos dúvida acerca do que é relativo e absoluto. Nós sabemos que a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é absoluta, porque hoje nós vivemos num mundo onde se prega a filosofia do relativismo, onde tudo se torna relativo. Então os crentes de várias igrejas, eles têm olhado para as verdades absolutas de Deus e têm buscado negociar com elas e têm buscado falar, não, mas não é bem assim, não, você está muito radical, não, acho que não é bem assim do jeito que você está falando. Mas todas as vezes que nós queremos flexibilizar uma verdade, é porque nós não queremos se adequar a ela. E a Bíblia não é para que eu use os versículos para adequar a minha vida, e sim a minha vida se adequar àquilo que Deus está colocando como princípio e estilo de vida. Jacó, quando ele está naquela experiência com Deus, que ele vê anjos subindo e descendo, que ele é tocado pelo Senhor, ele deita numa pedra e dorme. E a pedra fala de Cristo, fala da pedra angular, fala da verdade, fala da palavra de Deus. Ele diz, Cristo falou, João falou, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ou seja, a palavra de Deus é Cristo. Então Cristo, como a palavra de Deus, Jacó deita naquela pedra, e aquela pedra não é igual o meu e o seu travesseiro, que a gente dá uma batida assim para ele ajustar direitinho, né? Quando você está meio mal para dormir, quando parece que o travesseiro tem espinho, você dá uma batida nele, vira ele de um lado para o outro, aperta, né? Para você poder adequar ali a sua face, o seu rosto ao travesseiro. Não, muitos irmãos, claro que não aqui nessa igreja, só faz parte do meu sermão, eu preciso compartilhar. Muitos irmãos estão querendo adequar as verdades de Deus na sua vida e não deixando a palavra de Deus moldar você e trazer forma para você. Por quê? Porque com a ideologia do relativismo, tudo se torna relativo, todo ponto de vista é uma vista de um ponto. Então agora eu já começo a olhar para, Deus está falando de santidade, mas acho que não é tão assim, então acho que eu posso dar uma esticadinha. É isso que a Bíblia chama de iniquidade, irmãos. É isso que a Bíblia chama de iniquidade. A palavra original no grego, iniquidade, tá? É avon, que é distorção. Não tem nada a ver com produto de limpeza, não, de cosmético, tá bom, irmãos? Tá? Avon é distorção, é quando eu estou esticando, eu estou falando assim, é para buscar a Deus, é para dar o dízimo, mas eu vou dar 5%, porque o Senhor conhece meu coração. Sabe? Deus sabe, né? Consegue entender o que eu estou falando? Ei, papai. É tipo assim, eu saber que eu tenho que ser fiel ao meu casamento com a minha esposa e eu dar vazão para outras mulheres na minha vida, mas achar, não, mas todo homem faz isso. É eu tentar flexionar e esticar a palavra de Deus para se adequar à minha própria vida. Quando não tem pessoas querendo usar a Bíblia para justificar os seus próprios pecados, que é pior ainda. Consegue entender? Então, ele está falando assim, vocês têm uma prática doutrinária ilibada, vocês têm uma prática doutrinária irrepreensível, vocês contestaram os ensinos dos falsos apóstolos, perseveraram, como diz em Atos 2,42, a doutrina dos apóstolos, né? Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, perseveraram nisso, vocês permaneceram com a origem da doutrina, a origem doutrinária, vocês pegam a Bíblia e vivem a Bíblia, né? Mas tem muita gente, muitas pessoas que estão preservando a moral, preservando os valores, a verdade, mas só da boca para fora, não na sua prática diária. E Jesus falou acerca, ele ofendeu mais os fariseus do que os pecadores no seu discurso. A mulher tinha acabado de ser pega em adultério e Jesus fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Os fariseus, Mateus 23, ele traz uma lista de adjetivos no qual eu não gosto nem de falar e nem queria ser chamado, onde o mais leve é sepulcro caiado. Porque eram homens que queriam manter uma ritualística, queriam manter uma indumentária, queriam manter o exterior, né? Mas o interior deles não estava diretamente voltado para Deus. Então eles preservavam a verdade da doutrina, mas só estereótipo, né? E não existe uma geração mais estereótipa do que a nossa. Não existe uma geração mais de imagem do que a nossa. Não é à toa que o Instagram é o aplicativo que mais cresce. Porque no Instagram todo mundo está feliz, todo mundo está bem no casamento, todo mundo está comendo comida boa, todo mundo está feliz no trabalho, todo mundo está viajando, passeando, e ninguém tem problema, ninguém tem dificuldade. Né? Na verdade, o que conta é quantos likes nós vamos receber nas postagens que fazemos. Eu fiz uma série de mensagens lá no nosso culto jovem, que era sem filtro, sem like. Que da mesma forma que os aplicativos nos fizeram filtrar, né? Eu conheço pessoas que não postam uma foto sem modificar toda
toda foto em aplicativos de filtro. Eu não tenho problema quanto a isso, não sou contra a tecnologia, não estou falando disso. Se isso parasse por aí, mas a nossa capacidade de filtrar nos aplicativos e nas fotos também nos tornou fera em dissimular e filtrar as nossas situações na vida. Então nós ficamos bons em filtrar. Nós somos bons em colocar filtros. Quer ver um exemplo? Você pergunta para qualquer pessoa, tudo bem? Tudo ótimo. Mas você pergunta para o crente, e aí, tudo bem? Tudo na paz? Tudo na glória de Jesus? Estou melhor do que eu mereço? Estou melhor que ontem? E aí, seu casamento? Nossa, amo demais sua esposa. Acabou de brigar com a mulher em casa. Mas para mostrar, e quando a gente chega na igreja, a gente acha que igreja é um lugar de pessoa perfeita. Então a gente coloca uma capa de religiosidade. Não, desculpa, irmão, acho que não é você, mas eu, talvez mais pecador, que sou pastor também, não posso aparentar fraqueza. Então eu coloco uma capa de religiosidade e digo que está tudo bem sempre. E aí eles mantinham a moral, eles mantinham a verdade, mas o exterior. Então nós temos uma geração que está vivendo muito de exterior. Amém ou não amém? Amém. Então essa é só uma introdução, ok? Amém, gente? É porque depois tudo que eu aplicar depois vai ficar mais fácil, porque você entrou no texto. E aí ele falou isso aqui. Então, por causa do meu nome, vocês não têm desfalecido. Tudo em nome de Deus. Estou fazendo em nome do Senhor. Essa obra aqui é em nome do Senhor. Isso aqui é em nome do Senhor. Tudo que eu estou fazendo é para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Tudo que eu estou fazendo é para Jesus. Olha que bênção. Mas a minha pergunta é, e o meu questionamento é, não é sobre mais o que estamos fazendo ou o que estamos falando. É sobre quem estamos nos tornando. É sobre, eu ando com Jesus há 5 anos? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu ando com Jesus há 10 anos? Eu ando com Jesus há 15 anos? Há 20 anos? Há 30 anos? Ou seja, toda a vida eu andei com Jesus? Não sei. Mas o andar com Jesus na sua ótica transformou você em um marido melhor? Transformou você numa esposa melhor? Transformou você numa pessoa mais humana? Transformou você numa pessoa que serve mais as pessoas? Transformou você numa pessoa mais alegre? Ou você serve a Jesus há 30 anos e se tornou um crente carrancudo, chato, que tudo é motivo para você dizer que as pessoas têm demônio? Talvez eu precise dos meus seguranças. Sinto um clima de tensão na sala. Então, não é mais sobre o que a gente faz, gente. Porque se eu olhar para todos vocês, vocês olharem para mim, todos nós somos muito crentes aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um close bem perto dela aí, e vê se ela não tem cara de crente. Olha, ela tem cara de crente, ela é bonita, e ela tem dinheiro. Olha só, vê se ela tem cara de quem não tem dinheiro. Gostou, irmã? Da parte de crente você não gostou. Tô brincando, irmã, tô brincando, brincadeira. Presta atenção, irmãos. Olha só, olha a pessoa do seu lado, vê se ele não tem cara de um bom pai, um bom marido, um homem íntegro, uma mulher íntegra. Sim ou não? Sim. Esposa, se você está do lado do seu marido, não cutuca ele. Não faça isso, que hoje o tema não é para casais, ok? Eu estava falando para casais na igreja lá em Bridgeport, e aí as mulheres assim, Eu falei, é isso mesmo, deixa Deus falar, hoje é o dia. Mas hoje não é o dia dos casais, estou brincando. Então, todo mundo se olha para mim e fala, nossa, que pastor legal, que bacana. Mas só quem sabe se eu sou crente ou não é minha esposa. Porque é lá que eu derramo, é lá que eu influencio. O primeiro lugar que eu influencio, que o resultado da minha espiritualidade, ele traz impacto sobre a minha casa. Então, não é o que me move pregar a palavra. Eu sei que é a minha missão, mas não é o foco da minha vida nesse sentido. O foco da minha vida é ser verdadeiramente um homem de Deus para Paula, Daniel e Caleb. E quando eles podem dizer para mim, Diego, você não é fake, você é de verdade. Você é de verdade. É quando a minha esposa vira e fala assim, Diego, você é um homem de Deus. Então não são as obras que eu pratico, mas sim quem eu estou me tornando. Quem eu me torno? Qual é a minha essência e a minha natureza? É daquilo que eu dou, não é quando eu estou aqui diante dos irmãos. É quando pisam no meu calo. É quando realmente eu sou provado para realmente ser tentado a tirar a minha máscara social e para realmente dizer realmente quem eu sou. Então, o que eles enxergavam, o que eles viviam, o que eles praticavam, tudo em nome de Deus, não produziu neles a transformação, e a Gui até usou essa expressão aqui, nós precisamos sair do automático, mas o que eles estavam fazendo nada mais é do que viver no automático. É fazer as coisas no automático. É estar no automático. Por exemplo, você não precisa, é comprovado cientificamente que você não precisa usar o seu cérebro para dirigir. Porque você já sabe, já vai no caminho certinho, tá entendendo o que eu estou falando?
Você não fica pensando assim, ai meu Deus, vou passar a segunda agora, segunda. Né? Isso carro manual, carro automático principalmente. Você só aperta e vai, você nem sabe. Você já se deu conta, muitas vezes, né, de você estar dirigindo e falar assim, nós estamos aqui já. Você consegue entender? O meu sogro faz isso, mas é porque às vezes ele dorme, né? Ele dorme. Ele bota um óculos, e aí ele gosta de botar o óculos de sol em cima desse óculos, né? Ele gosta de usar 2 óculos. E aí há anos ele faz isso. Ele bota o bonezinho dele quando a gente vai viajar, e aí a gente está perto de férias, agora em janeiro a gente sempre tira férias de família, vai viajar, bota o bonezinho na frente assim, aí daqui a pouco ele fala assim, nem vi que nós passamos por esse lugar, já estamos aqui já, porque ele está no modo automático, né? Mas o modo dele automático está recheado de sono, mas não é o nosso caso. Mas, por exemplo, você está no lugar, por quê? Você não precisou. É a mesma forma, muitas vezes, que a gente vive a nossa vida com Deus. Está no automático, a gente vem para o culto, 2 rápidas, 2 lentas, uma no ofertório, crianças, palavra de 40 minutos, lanche. Corta o lanche? Vamos voltar para o lanche aqui, levanta a mão. Estou brincando, fazer uma assembleia extraordinária aqui. Por quê? E nós não percebemos, mas o que isso está nos tornando? O que esse impacto que nós dizemos de servir a Jesus transformou a nossa vida? Tá? E aí, diante disso, a gente fala muito do primeiro amor. Ele fala assim, eu tenho porém contra ti que deixaste o primeiro amor. As pessoas elas acham que primeiro amor, muito se prega, e teologicamente isso não é coerente, porque muito se prega que primeiro amor é o primeiro estágio da vida cristã. Primeiro estágio da vida cristã. Você está no primeiro amor, né? Está no primeiro amor. Vem cá, Vitor, rapidinho. Vem cá, irmão, por favor. Jean, né? Jean, olha aí. Então, vamos supor aqui que o Vitor se converteu hoje, ok? Converteu hoje, aceitou Jesus, está feliz da vida, gente. Lembra quando você converteu? Feliz, você viu a placa Jesus, você chorava. O que foi? Não, Jesus ali, ele morreu por mim, ele é incrível, cara. Nossa, Jesus é sensacional. Vitor está nesse momento, tá? Aí Vitor chegou para mim, eu e Jean, nós temos assim, gente, nós somos os dinossauros do Evangelho. Nós. Fala, Deus! Nós estamos tá vendo aquele prédio moço, ajudei a levantar. Sabe que lá atrás a gente já estava no negócio, né? Tá entendendo, gente? E aí o Jean sabe de tudo, cara. Ele é fera, ele sabe de estatuto, ele sabe de normativa, ele sabe de tudo, ele entende como é que faz, ele sabe quanto tempo dura o culto, ele sabe quantas músicas cantam no louvor, ele é expert. Ele pode se dizer que ele se tornou um fiscal da fé. Porque ele está muito bom naquilo que ele faz. O pastor está se empolgando de rir ali agora, pastor. Pastor, depois você conserta o que eu estou falando aqui, tá bom? Ele se tornou um fiscal da fé. O cara é bom, velho. O cara é muito bom. Ele não falta um culto. Ele foi campeão de oração esse ano na igreja, de tanto que ele ora. Tem problema com já. Tem problema já? Não fala desse problema aqui agora, não, irmão. Fala só outra coisa boa. Ele é fera. Ele é muito bom. Tá? Beleza. E o Vitor converteu agora. Aí o Vitor chegou todo feliz pra gente. Boné viradinho pra trás. Aí a gente chega, aí de longe a gente já tá assim, ó. Olha lá. Converteu agora. Aí ele vem Vitor, vem pra cá. Aí, irmão, tudo bem? Paz do Senhor. Aí ele vem, até uma saudação nova, paz de glória, paz de Cristo. Ele tá todo feliz. Ele ainda não tem entendimento de tudo, mas ele está feliz, ele está com o coração na parada, ele está intenso, ele levanta a mão no louvor, ele canta, ele não sabe cantar direito, mas canta, ele lá no final pergunta palavras, tem apelo na frente, ele vai, ele está no primeiro amor, ele chega e fala, estou no primeiro amor, estou evangelizando até poste, fala do amor de Jesus para todo mundo, onde ele vai, ele ganha uma vida para Jesus, ele fala do amor de Jesus, está identificando aí, irmão, alguma coisa? Você está entendendo aí alguma coisa? Tudo bem, tá bom então. Você está rindo bastante, eu estou achando que você está bem, está gostando. Daqui a pouco vai apertar um pouquinho. E aí o Vitor está aqui feliz da vida, e está eu e o Jean aqui. A gente é fera, né, cara? Isso. Eu acho que quando ele falou no princípio, ele falou bem assim, no princípio Deus criou o céu e a terra, ele falou, façamos o homem, Jean já estava lá. Eu sou velho, hein? Ele já estava lá, ele estava presente lá, porque ele é fera. Lá na época dos saduceus, ele era um dos líderes, dos fariseus, ele estava lá. É verdade mesmo, né? O cara é fera, né? Que bênção, Jesus, aleluia. Você está vendo que os irmãos aproveitam para dar aquela... Está vendo, né? Só para ver como é que está o coração dos irmãos. Enfim,
E aí, beleza. Aí o Vitor vem conversar com a gente. Aí o Vitor tá falando, rapaz, o culto ontem foi abençoado. E o pastor é uma bênção, né, rapaz? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O Vitor tá todo feliz da vida, já tá lendo a Bíblia quase toda. Tem quase um ano que ele já leu a Bíblia toda, rapaz. Tá orando e tudo mais. Beleza. Aí o Vitor sai. Eu falei, Vitor, ó, valeu, Deus abençoe e tal. Vambora, ó, bênção, né? Aí tal, o Vitor sai. O Vitor sai. Aí eu e o Jean começamos a conversar. Eu também tô no mesmo nível que o Jean. Eu já estou um pouquinho mais, porque eu sou o pregador, né? Eu posso me colocar em qualquer papel. E eu vou me colocar no melhor papel aqui hoje, tá bom, Jean? Só porque eu sou humilde. E aí, tá, eu e o Jean, aí o Vitor saiu. O Vitor saiu e a gente falei, aí. Carinha lá. Carinha lá. Novo, né? Tá chegando agora, né? Primeiro amor, aquele negocinho. Sabe nada como é que é, né? Porque ele vê os problemas da igreja, hein? Será que ele vai ficar? Mesmo, bonezinho para trás. Como que ele faz falta de respeito na casa do Senhor, né? Do majestoso, soberano Deus. Você viu aí? Hein? Aí eu começo a falar, tadinho, primeiro amor, Jean. Será que ele vai amadurecer isso? Vai, ele vai entender. Quando ele vê os problemas, você vê que o pastor não é tão engraçado assim como ele pensa, não é tão legal. Aí eu começo, eu já estou disseminando, eu sou o cara experiente, bom, já estou disseminando aqui o meu veneno, né? Quando ele vê que o pastor não é tão assim legal como ele imagina, hein? O que vai acontecer? Como ele vê que o pessoal do louvor não é tão crente como ele acha que é? Como ele vê as brigas que tem o irmão, o diácono que tem com a esposa dele, hein? Será que fica? Será que ele fica? Quando ele vê que o outro não consegue nem controlar o filho, como é que vai se pregar a palavra, hein? A gente começa. Mas, bom é a gente, né? Com certeza. Já estamos há muito tempo nesse ramo, já entendemos muito disso, né? Com certeza. Já somos líderes da casa do Senhor, aleluia, glória a Deus. Tem uma chave. Já temos a chave da igreja. Já estamos aqui, né? Já estamos patrimônio, já entendemos essas coisas. Já vi muito desses meninos chegar aqui na igreja, né? Mas então a gente que está bem. A gente que está bem. Oh, glória a Deus. Abençoe, tá, irmão? Vai na paz. Essa é a visão de muitas pessoas acerca do primeiro amor. Vocês acham que o primeiro amor é a fase inicial da vida cristã, é um estágio da vida cristã. E que experiente mesmo é aqueles que sabem os problemas da igreja, ou que criticam o louvor ou o pastor, e aqueles que já se tornaram os fiscais da fé, que já sabem emitir valor sobre as coisas, né, que já têm uma certa experiência, cargos e posição, e chamam isso de maturidade. Chamam isso de experiência. Enquanto o Vitor, que chegou agora, daqui um dia ele vai entender o que é o evangelho. Queridos, primeiro amor nunca foi o primeiro estágio da vida cristã. Quando Jesus está falando para Éfeso, você deixou o primeiro amor. E em 1 João confirma e traz base para aquilo. 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, ele fala, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele é o primeiro amor. Jesus, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, e não o estágio que eu desempenho. Porque é possível, não é o modelo correto, é possível você desenvolver a obra de Deus sem amar a Deus. É possível você trabalhar para Deus sem estar com Ele. É possível você fazer as coisas para Deus sem ter intimidade com Ele. Não é um modelo aconselhável, entanto que Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante, fala que nos últimos dias, muitos chegarão dizendo, Senhor, eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu fiz várias obras no seu nome. Ele fala, legal, mas eu não te conheço. Então é possível fazer a obra de Deus sem conhecê-lo, mas é impossível conhecer a Deus e não fazer a sua obra. É impossível conhecer a Deus. Tudo é uma questão de perspectiva e plataforma. Eu posso fazer várias coisas para Deus sem conhecê-lo, mas se eu o conheço de verdade, é impossível que eu não o faça, não o sirva no seu propósito. E é possível você trabalhar com as mãos desconectado do seu coração. É isso que ele está falando. Vocês estão trabalhando com as mãos, vocês produzem com as mãos, mas o seu coração não está mais nisso. Vocês produzem com as mãos, mas ficou pesado demais trabalhar a partir desse ponto para vocês. Então, o que a gente colocou aqui como exemplo, que é engraçado, é legal, é o que muitos cristãos se tornaram. Por exemplo, eu sou casado há 10 anos com a minha esposa, e quando eu casei com ela, 8/8/2008, eu a amava num nível. Hoje eu a amo muito mais do que eu a amava quando nós começamos o nosso relacionamento. Sabe por quê? Porque hoje nós temos mais intimidade, hoje nós temos mais parceria, cumplicidade. Hoje se ela olha para mim, eu sei o que ela está querendo e eu sei o que ela não está querendo. Hoje se ela me cutuca de um jeito, eu sei que ela está falando para eu falar tal coisa ou não. Ou se a gente anda junto, a gente completa uma frase um do outro, a gente fala. Por quê?
Porque o caminhar com a minha esposa, o andar com ela, eu ter intimidade com ela, o estar junto com ela, fez eu me tornar mais íntimo dela, fez eu a conhecer mais. As pessoas estão andando com Jesus e querem amar Jesus mais no início da caminhada do que no final dela. Se você hoje ama menos Jesus do que você amou quando você iniciou sua caminhada, tem alguma coisa errada no processo. Então o que nós queremos é amar Jesus aí por isso que nós criamos uma ideia sobre primeiro amor, para não nos responsabilizarmos para manter esse primeiro amor, porque manter um amor no casamento dá trabalho, sim ou não, queridos? Manter o brilho nos olhos da esposa ou a satisfação do marido dá trabalho, sim ou não? Dá muito trabalho, dá muito esforço. Nem todo dia você tenha vontade de fazer algumas coisas, mas você vai ter que fazer mesmo sem vontade. Mas para nutrir esse primeiro amor, para nutrir esse brilho nos olhos, para nutrir esse carinho, você tem que investir. Os homens têm que investir. Investir é flor, é dinheiro, é salão, é um monte de coisa. As irmãs também têm que, eu não quero falar para casa, mas as irmãs também têm que investir. Tem que se cuidar, tem que preparar, tem que receber bem, tem que amar, tem que estar disponível. Tudo isso. Aí, vai mais, né? Agora vamos, papai. É, né? Mas por quê? Dá trabalho para se manter assim. Mas o que acontece? O que acontece é que nós criamos essa ideia do primeiro amor para não manter o compromisso de estar fervoroso, de estar disponível para Ele. E aí o tempo vem e a gente fala assim, não, mas já passou minha época. Cara, já passou sua época de amar a Deus? Já passou sua época de ter relacionamento e intimidade com Ele? Já passou sua época de viver intensamente para Ele? Então o questionamento de Jesus para aquela igreja não era sobre as obras, era sobre o coração. Por isso que Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. A menina citou aqui 1 Coríntios 16, 14, né? Tudo que você faça, faça com amor. E se você perdeu o amor no que você está fazendo, é sinal que o seu coração já não está conectado mais a Ele, e Ele é a fonte. Aí você faz na força do seu braço, e por isso que é tão pesado muitas vezes para algumas pessoas carregar ministério, por isso que é tão pesado para algumas pessoas carregar a obra de Deus, fazer a obra de Deus, por isso que é tão pesado para pessoas vir à igreja. Tem pessoas que vão na igreja, hoje tem culto, o cara vem carregado, parece que Jesus está dando uma surra nele para ele servi-lo. Se você perdeu a sua alegria em servir ao Senhor e estar com o Senhor, é sinal que você perdeu o primeiro amor, é sinal que eu perdi o primeiro amor. Se a gente precisa de muita coisa hoje, e eu fico vendo os pastores, né, cada culto a gente tem que pensar numa coisa mais mirabolante para as pessoas poderem se sentirem plenas e satisfeitas, porque na era do entretenimento, as doses de dopamina e endorfina são muito altas, e parece que a cada dia você quer algo mais, aí você se sente o direito de julgar o que está acontecendo no culto. Não gostei, eu não achei legal, não gosto daquele louvor que a Gui cantou, não gosto disso aqui, como se o culto fosse feito para você. Mas o culto não foi feito para você. O culto foi feito para Ele. É Ele que tem que gostar. E a ideia de culto que nós temos é muito diferente da ideia de culto que foi implantada na Bíblia. Se você fala para um judeu, vamos prestar um culto, ele fala, quem nós vamos matar? Irmã, agora é hora de matar. Lembra? Lembrei de você nessa hora. Depois você confessa quem você quer matar. E aí, o que acontece? Você fala para o judeu, quem nós vamos matar? Porque ele sabe que culto é entrega, não é receber nada. Quando a gente muda a mentalidade nossa de culto, nós vamos querer dar nota para o culto. Nós vamos querer oferecer. E imagine se você viesse da sua casa, todos os cultos, ou todo momento que você estivesse com Deus, você prestasse culto a Ele, né? Você fala assim, o que eu vou oferecer? O que o Senhor quer de mim? Alguns Deus quer obediência, outros Deus quer um posicionamento, outros Deus quer uma mudança, outros Deus quer oração, outros Deus quer que cumpra os princípios. O que Deus quer? Porque é oferecer, é entregar. Por isso que nós vemos com essa mentalidade de culto consumista e capitalista, nós queremos consumir, nós consumimos e damos uma nota naquilo que consumimos. Você compra um produto numa loja, você não gostou dele, você vai lá e devolve. Não, o evangelho não é assim. O evangelho você recebe a palavra, irmão, você mastiga ela e deixa o Espírito Santo digerir no seu coração, não tem como devolver. Porque não é só o Deus que te abençoa, é o Deus que também quer relacionamento contigo. Não é o Deus que só tem mãos e bênçãos para te dar, é o Deus que é o seu Pai, que quer caminhar junto com você. É muito diferente dessa ótica, porque aí se nós perdemos o primeiro amor, nós vamos identificar isso. Está muito pesado servir a Jesus. Te falta alegria no servir a Jesus e, consequentemente, te falta alegria para servir o outro. Porque se não estamos plenos conosco mesmo, em Jesus, não vamos conseguir servir o outro, não conseguiremos ser maridos melhores, homens melhores, profissionais melhores, pais melhores.
E queremos ensinar a criança o caminho, mas não estamos no caminho, não temos experiência com o caminho, queremos que o nosso filho siga um caminho, ele não vai seguir. Porque ele só faz a partir daquilo que ele vê. O Caleb vira para mim e fala: pai, você sabe que eu sou seu filho, eu faço tudo o que você fizer. Você toma um susto quando você ouve isso de uma criança. Porque ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Se eu estou fazendo coisa errada, ele vai repetir. Mas ele fala: eu quero fazer o que você está fazendo. Meu avô usava a expressão: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, como que está o nosso amor por Jesus? Se o amor pela sua esposa, quando você começou o seu casamento, hoje ele só aumentou, porque o amor com Jesus ele diminuiu. E a prova de amor aqui é o quanto eu dedico o tempo. Se eu falo para minha esposa que eu a amo e não tenho tempo para ela, fala: amor, amor, te amo, ó. Mas e aí, vamos estar juntos? Não, hoje não dá tempo para a gente estar junto não, tá? Tem que trabalhar até mais tarde, tem que fazer isso. Amor, 3 semanas, 4 semanas, não tenho tempo para ela. Fala assim: que amor é esse? Que amor é esse? Então nós dizemos que amamos a Deus, mas não temos tempo para Ele. E nós falamos assim: Deus está em todo lugar. É lógico, teologicamente Deus é onisciente, está em todo lugar, realmente. Mas, ao mesmo tempo, Ele quer intimidade. Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensa. Está entendendo? Então nós falamos que amamos o Senhor, mas não tiramos tempo para Ele. E a maior desculpa, e a desculpa mais plausível e verdadeira na pós-modernidade é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Essa é a maior desculpa. E essa desculpa a gente vai carregando ela. Vai carregando ela. E a gente não entende porque a nossa vida está indo para onde está indo. Porque quem anda com Deus vai conhecer o futuro. Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem e guardam a sua aliança. Então, se eu tenho intimidade com o Senhor, eu vou conhecer os segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem e guardam a sua aliança. Melhor, não é intimidade, é os segredos. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. 1 Coríntios 2,9 fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou o coração do homem. É o que Deus está preparando para aquele que o ama. Quem o ama está junto, quem o ama conhece, quem o ama está perto. E aí ele fala: volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras. Nós já vamos orar para que a gente volte. Por que Jesus não mandou ele simplesmente deixar de lado o que estava fazendo? Ele fala: volte às primeiras obras. E aí parece que nós precisamos muitas vezes voltar ao túnel do tempo. Todo final de ano eu faço uma avaliação de como eu estou terminando o ano. Em todas as áreas da minha vida. Eu comecei o ano amando a minha esposa. Será que eu estou amando a minha esposa mais ou menos? Eu comecei o ano emocionalmente equilibrado. Eu estou terminando o ano desequilibrado emocionalmente. Por quê? Eu comecei o ano servindo a Deus com energia, com gás, com projetos, com vida. E eu estou terminando o ano assim. Por quê? Por quê? Aí ele fala: volte às primeiras obras. As primeiras obras é aquilo que eu fazia com simplicidade. Jesus fala em Mateus 18, né? Se você quer ser maior no reino de Deus, se torne como uma criança. Não é ser infantil, mas é se tornar como. O padrão de comparação é olhar para uma criança e se tornar como ela. Na pureza. Não olhando, não criticando, buscando criticar, mas querendo saber: Jesus, o que o Senhor quer de mim? É entrar no quarto, fechar a porta e simplesmente orar. Ter intimidade com Deus. É saber que quando a gente faz as nossas súplicas conhecidas diante dEle, Ele é poderoso para suprir a necessidade que é no nosso coração. Talvez muitos de nós estamos aqui, estamos buscando a nossa expectativa no homem. Nossa expectativa está no homem, acho que Ele pode nos suprir, Ele pode dar uma resposta para a nossa vida, mas não. Nossa expectativa precisa estar em Deus. Tem coisa que só Deus pode nos suprir. Talvez você está aqui achando que o seu esposo é responsável por trazer plenitude 100% para você. Não é. Talvez você está aqui achando que a sua esposa é responsável por trazer plenitude 100% para a sua existência. Não. Tem coisa que minha esposa não pode me suprir, que só Deus pode me suprir. Tem coisa que eu não posso suprir a minha esposa. Não só porque o universo feminino é um universo complexo, não. Por mais que eu a ame, tem coisa que só Deus pode supri-la, porque ela foi criada por Deus, ela não foi criada por mim. Em Eclesiastes, ele fala: mas Deus plantou em nós a semente da eternidade. Deus plantou em nós uma semente de eternidade.
e o vazio que está dentro de nós. Não é exatamente do tamanho de Deus, porque teologicamente estaria incoerente, porque nós limitaríamos o tamanho de Deus, Deus não tem tamanho, mas o vazio que está em nós é completamente, ele pode ser plenamente suprido por Deus. Porque nós vemos uma geração depressiva e infeliz, porque está buscando um estilo de vida que rompe os limites da capacidade humana para ser suprido. E a plenitude está em Deus. A alegria está em Deus. A satisfação está em Deus, embora nós trabalhemos para sustentar nossa casa e o dinheiro, ele não é a resposta para todos os sintomas, senão os países da Europa, que são os maiores índices de suicídio, não teria suicídio porque eles são ricos. Então será que nós abandonamos o primeiro amor? E é sobre isso que eu acho que vale a pena a gente orar. Dedicar esses próximos minutos a orar sobre isso. Senhor, até aonde? Aí ele fala bem assim, arrepende aonde caiu. Mude a sua mentalidade. Metanoia. Metanoia não é só mudança de comportamento. Meta e nós são duas palavras gregas. Meta é estar além, estar acima, num outro plano, sobrenatural. E nós fala de pensamentos. Ou seja, acima do pensamento humano. Acima daquilo que você pode compreender. Porque fé não é aquilo que você compreende, é você colocar a sua confiança em Deus. Mas nós estamos querendo viver um evangelho que não precisa de fé. E se não precisa de fé, é tudo eu. E aí nós voltamos para a realidade da ideologia humanista. Que o homem está no centro e ele vive por seu próprio prazer. E Deus é só um artefato da sua religião. Então nessa hora nós vamos orar. Eu queria que você ficasse de pé comigo para a gente poder orar.